Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da outra crise entre Brasil e Estados Unidos. É verdade, para quem está achando que essa crise entre Brasil e Estados Unidos é uma grande novidade, que isso nunca aconteceu, é verdade, não aconteceu na história recente, mas em 1977 tivemos uma crise muito similar. Olha só, olha que coisa curiosa, né? O governo Lula devolve a carta de Trump e convoca a chefe da embaixada dos Estados Unidos. Não que não vou obedecer aos Estados Unidos, que não vai ter conversa e coisa e tal. Olha isso daqui, ó. Aqui, ó, 77. Devolva ao remetente Carter, Geisel e o confronto diplomático entre Brasil e Estados Unidos sobre direitos humanos, né? O Geisel mandou devolver a carta do Jimmy Carter para o Brasil naquela época também. Olha que coisa curiosa, a mesma situação, tanto o Trump hoje quanto o Carter lá em 77, reclamando dos direitos humanos do Brasil, da censura, da perseguição de presos políticos, da perseguição política aqui no Brasil. A mesma história entre 77 e agora. E a gente tem algumas lições interessantes sobre o que aconteceu naquela época, e só para dar uma dica, 77 foi quando aconteceu isso daqui, em 79 foi assinada a lei da anistia e acabou basicamente a ditadura, né? O governo Figueiredo ainda foi até 85, mas já foi no ritmo de acabar de desmontar todo o processo, ou seja, foi o fim da ditadura lá aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP e o Anão Pistolinha, Ayatollah Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês, existe muita similaridade entre o que está acontecendo agora e a ditadura militar brasileira de 64. Já falei para vocês, é a mesma coisa praticamente, é a mesma história sendo escrita de novo. Em 64, inventaram que os comunistas iam dar um golpe aqui no Brasil, e de novo, é a mesma coisa. Havia gente que queria dar golpe entre os comunistas no Brasil? Havia gente que queria dar golpe. Eu não tenho dúvida nenhuma que tinha muita gente que queria dar golpe. Mas não tinha nenhuma condição desse golpe fazer. Só que aí, para garantir a normalidade democrática, preservar as instituições, os milicos foram lá e deram o golpe antes, né? Foi o golpe de 64. Aí agora, a situação é a mesma, né? Disseram que ia ter o golpe do Bolsonaro. Não porque Bolsonaro ia fazer um golpe, porque Bolsonaro é perigoso, vai fazer golpe, não sei o que lá. Aí foram lá e deram o golpe antes. Agora é a mesma situação. Lá naquela época, né? Começaram com censura, com proibição de coisa, com perseguição contra a oposição e coisa e tal, prisões, adoidado, prendendo um monte de gente. A mesma coisa que a gente está vendo acontecer aqui agora. Censura pra caramba, um monte de gente sendo calada, um monte de gente sem poder falar na internet, um monte de gente sendo perseguida, processos absurdos, sem nenhuma lógica dentro do devido processo legal. A mesma coisa que na ditadura. A Rede Globo, em 64, ficou do lado dos militares, a democracia voltou ao Brasil. Meu amigo, a Rede Globo estava do lado dos milicos. E de novo a democracia, agora a Rede Globo de novo fala que o STF está, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia no Brasil, né? É a mesma, isso é praticamente repetindo de novo o mesmo ciclo agora. E tem várias outras semelhanças nessa história toda, né? É o que eu falo, tem muita gente que acha que os milicos eram de direita. Não, porque milico de direita... Cara, eu sou libertário. O que eu vi que os milicos fizeram aqui no Brasil foi tudo de esquerda. Não tinha nada de direita ali. Ai, mas moral e bom costume. Costume é outra história. Costume não, o Estado não devia se meter em costume. A questão econômica, o Estado fez tudo errado, tudo de esquerda. Os milicos fizeram basicamente o mesmo que o Jango vinha fazendo. Esse é o fato, né? E, ou seja, não é à toa que tem um monte de semelhanças entre os programas econômicos do Lula e dos milicos. É a mesma coisa essa porcaria. E no final das contas, é a mesma história. Estamos revivendo de novo o golpe de 64, agora, dessa vez dado em nome da esquerda, em nome do comunismo, em nome do socialismo, botando um comunista no poder e coisa e tal. Enfim, como eu falei para vocês, isso vai dar errado, sempre vai dar errado, não tem jeito, a ditadura não vai ter muito tempo, não vai durar por muito tempo, mas eu temo que ela dure os 20 anos que durou a ditadura militar, né? Foi terrível, 20 anos foi um período muito ruim da história brasileira, não tenho ilusões. Muita gente fala assim, ah não, mas eu não sofri nada, eu andava na praia e não tinha nada na época da ditadura militar.
É porque você não era de oposição, meu amigo. Igual hoje também, tem gente aí que não é de oposição, que tá achando, ai, que ditadura, não tô vendo ditadura nenhuma, normalidade, normalidade. Por que estão falando isso? Porque não são de oposição. Nós que somos de oposição, nós que fazemos oposição, a gente tá sentindo. A gente tá vendo um monte de gente sendo exilada, a gente tá vendo um monte de gente sendo presa. Isso aconteceu com os milicos em 64 também. Não foi bom. Esquece o período militar, foi ruim para o Brasil. E como tá sendo ruim agora o governo Lula do mesmo jeito, né? E aí, olha que coisa curiosa, né? Em determinado momento, o governo americano decidiu intervir aqui no Brasil. O Jimmy Carter, que é de esquerda lá, e que, portanto, era contrário a todas as ditaduras aqui na América Latina, que haviam naquela época várias ditaduras, ainda não era só no Brasil, era na Argentina, era no Chile, em vários países aqui, né? Praticamente toda a América Latina teve golpe militar naquela época. E daí, o Jimmy Carter decidiu mandar uma carta pedindo respeito aos direitos humanos e ameaçando retaliar o Brasil com uma série de medidas caso o Geisel, que era o presidente da época, não tomasse precauções com relação aos direitos humanos. E aí, adivinha o que aconteceu? Está descrito, muito bem descrito nesse artigo aqui, do João Roriz e do Felipe Loureiro, que um é da Universidade Federal de Goiás, outro da Universidade de São Paulo, e que ele analisam esse período da história brasileira em que houve essa briga do Jimmy Carter contra os milico aqui no Brasil, contra o Geisel, né? E qual que foi a acusação do Geisel contra o Brasil? Está havendo tortura de prisioneiros políticos, está havendo censura, e está havendo desrespeito e perseguição política dentro do Brasil, e ele queria que isso parasse para manter a normalidade das relações entre Brasil e Estados Unidos. Ameaçaram tarifas, ameaçaram um monte de coisa na época. É diferente do Trump, o Trump hoje ele já impôs a tarifa imediatamente. O Jimmy Carter não. Ele ameaçou tirar a cooperação econômica e militar que havia com o Brasil. Os Estados Unidos, naquela época, tinha uma cooperação com o Brasil em que todas as armas brasileiras, o Brasil podia comprar qualquer arma americana. Isso foi muito bom para o Brasil. O Brasil podia ter tinha uma força armada muito poderosa naquela época, justamente porque podia comprar o de mais moderno que tinha no arsenal americano a preços camaradas e coisa e tal, porque era interesse dos Estados Unidos manter a América do Sul, né, bem protegida e coisa e tal. Naquela época estávamos na Guerra Fria, né? Já estavam meio que saindo da Guerra Fria, mas ainda tinha a União Soviética na época ainda havia esse conflito, né? Um outro ponto que foi contencioso nisso daqui foi em questão do acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha Ocidental, né? Para quem não sabe, a construção de Angra 1 foi feita com um acordo entre o Brasil. O Brasil tentou de várias formas. O Brasil tentou ter bomba atômica na década de 70. Não sei se vocês lembram disso. O Brasil chegou a fazer pesquisas para ter uma bomba atômica na década de 70, mas o que aconteceu com a pressão do pessoal americano, né? De novo, o interessante é isso, né? As situações eram um pouco diferentes, porque de fato o mundo mudou de lá para cá, não temos mais a ameaça da União Soviética, mas de novo, a gente tem a ameaça da Rússia, China, que não é muito diferente, né? Se você parar para pensar, é basicamente os mesmos atores, só com uma roupagem um pouco diferente hoje em dia. E é basicamente a mesma coisa. Os Estados Unidos tinham uma relação muito forte com o Brasil para evitar que o Brasil caísse nas mãos da Rússia e da China, da União Soviética na época, e hoje também, da mesma forma, é a mesma situação que a gente está vivendo aqui. E, de novo, naquela época, um ponto importante do Carter, né, dessa cartinha que o Carter mandou para o Geisel, foi justamente pedindo o respeito aos direitos humanos, pedindo que ele implementasse medidas para respeitar os direitos humanos no Brasil, para não perseguir ninguém, para parar de condenar opositores aleatoriamente, coisa e tal. Uma coisa curiosa dessa história é que é bom lembrar que o Geisel já era dos mais leves, digamos assim, generais da ditadura, tá? Haviam generais... É um erro que muita gente comete de achar que toda a ditadura militar foi a mesma coisa. Não foi. Castelo Branco, no início, era moderado, assim, lógico, é uma ditadura, mas era uma ditadura moderada, não perseguia muita gente. Aí o Costa e Silva, meu amigo, enfiou o pé na lama, não queria nem saber, saiu perseguindo todo mundo, coisa e tal. O Médici também foi outro que foi terrível também na ditadura, né? O Geisel já era dos mais leves, e aí ele ficou todo chateado, porque ele que estava sendo mais leve, que estava tentando coisa, e tomou um pito americano, e aí ele veio com a mesma história do Lula. Não, porque temos que defender a soberania brasileira, porque a soberania brasileira não interessa, a gente está errado, a gente tem o direito de enfiar o pé na lama, temos o direito de bater com a cabeça na parede, temos o direito de fazer merda, se o nosso povo se ferrar completamente, não está nem aí, é a nossa soberania, temos o direito à soberania. E naquela época, tal como acontece agora, muita gente embarcou nisso, né? Não,
porque soberania, porque temos que acreditar na soberania do Brasil e não sei o que lá. E bom, o que aconteceu nessa história toda? Qual foi o final dessa coisa aqui? Tá aqui, ó, tem algumas reportagens recentes, que como o Jimmy Carter morreu recentemente, né? O Jimmy Carter morreu ano passado, né? Morreu com 100 anos de idade, ele, né? Ele é um presidente considerado ruim na história americana, né? Ele não foi reeleito e ninguém gosta dele lá nos Estados Unidos, né? O Trump, inclusive, não gosta do Jimmy Carter, brigou muito com o Jimmy Carter, mas tá aqui, ó, Jimmy Carter do lado do Geisel, justamente nessa visita que ele fez aqui. E quando o Jimmy Carter mandou essa cartinha pedindo respeito aos direitos humanos para o Brasil, o Geisel mandou devolver a cartinha, devolva o remetente. Não aceita essa cartinha. Fez igualzinho o Lula aqui, ó. Governo Lula devolve a carta de Trump e convoca chefe da embaixada dos Estados Unidos. Lula devolveu a cartinha também, deu uma de Geisel. Mesma coisa. Não tem quase diferença nenhuma entre Lula e os milicos. A verdade é essa. É o mesmo pensamento, a mesma ideia tosca, o mesmo desconhecimento de economia, a mesma política de expansão monetária absurda. Mas, bom, até aqui eu falei para vocês a parte ruim da coisa, né? Agora tem a parte boa. O que aconteceu no final das contas? Sim, o Brasil bateu no peito, não que somos soberanos e soberania e não vamos mudar, não vamos nos curvar aos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? O Brasil tomou no cu, porque acabou perdendo a ajuda americana, perdendo a ajuda militar e a ajuda econômica americana, então fudeu mais um pouco, foi mais um capítulo do aumento da inflação e coisa e tal. Muito da explosão da dívida externa e do aumento da inflação se deve a esse efeito, ao fato do governo brasileiro ter brigado com o governo americano naquela época, né, ter se tornado hostil ao governo americano naquela época. Até hoje, a gente paga caro pela dívida externa daquela época, tá causada pela lambança que o Geisel fez de bater no peito. Nacionalismo, soberania e não sei o que lá. Olha só, eu acho o seguinte, se os Estados Unidos estivessem pedindo uma coisa absurda para o Brasil, é lógico que o Brasil tinha que bater no peito e dizer soberania mesmo. O problema é que não tá. Naquela época eles tinham razão, havia perseguição a presos políticos no Brasil. E agora, aí estão certos também. Esse processo contra o Bolsonaro é um absurdo, é totalmente fora do devido processo legal. Tu pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro, mas você tem que reconhecer que esse processo é totalmente contra o devido processo legal. Só pela velocidade que eles estão fazendo as coisas, quão rápido que é isso, a toque de caixa para evitar que o Bolsonaro ajude alguém na eleição de 2026, ou seja, eles querem muito, muito acabar com o bolsonarismo. Não tem outra explicação para isso, não tem, eles estão realmente perseguindo a oposição. Como os militares faziam em 77, e aí a cartinha do Jimmy Carter pediu para eles pararem, e o Trump está pedindo para parar agora também, né? Mas então, o Brasil bateu no peito, e não que soberania, então tomamos do cu, provavelmente vai acontecer a mesma coisa agora, e depois, logo depois, declínio, né? 1979, 1985. Vocês sabem que o Figueiredo, assim, é lógico que foi um bom presidente, coisa e tal, teve uma importância muito grande, mas dentro da hierarquia militar, dentro do grupo que estava lá dos principais generais, ele não era dos principais, tá? Os dois principais da ditadura militar eram o Médici e o Geisel. Ele foi escolhido justamente porque nenhum dos líderes queria passar o poder para os civis. Então eles destacaram o Figueiredo, que era um cara subordinado lá, para passar o poder para os civis aqui no Brasil, né? Então, ou seja, em 79 já foi a lei da anistia. A lei da anistia foi assinada, a lei da anistia lá da época da ditadura militar, foi assinada em 28 de agosto de 79. Essa coisa aqui, ó, foi entre 77 e 78. 77 e 78, não que o pessoal bateu no peito e não que soberania, soberania, soberania. E no ano seguinte a ditadura caiu. No ano seguinte a ditadura começou a entrar em modo de transição para os civis. Então isso aqui é uma coisa que me dá esperança. Porque, de novo, que o Lula vai bater no peito e vai dizer que é soberania e coisa e tal, e vai arrumar confusão econômica para o Brasil? Vai, né? É da natureza dele, né? É da natureza de todo tirano, de todo ditador fazer merda com a economia no país. Mas talvez é aquilo que eu espero de você, que eu falei para vocês. Eu espero que essa ditadura judiciária que a gente está vivendo agora não dure tanto quanto a ditadura militar que a gente teve no passado. Talvez isso já seja um momento. O Brasil vai bater no peito e não vai aceitar nada e coisa e tal. Pode ser que seja isso que aconteça. Mas essa coligação Lula-STF vai sair tão enfraquecida dessa parada que dificilmente vai continuar no poder por muito tempo mais, né? Lá no caso da ditadura militar, foi 77, 78 que foi esse processo.
Em 79, a ditadura caiu. Em 79 começou o processo de transição. Para quem não lembra disso, quando o Figueiredo tomou posse, ele tomou posse falando: eu entrei para devolver o poder para os civis. Já era a ditadura saindo embora, já se preparando para ir embora. Foi o que aconteceu naquela época. A abertura lenta, gradual e segura, não sei o que lá, que começou com Geisel, inclusive. Ou seja, eu acho que vai acontecer a mesma coisa agora. O Brasil vai bater no peito, falar soberania, vai tomar no cu, bonito, como tomou naquela época, mas pelo menos a ditadura vai acabar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.